para nascer o novo homem. Morreu o Saulo para nascer o Paulo. Né? Na verdade, ele só vai mudar de nome um pouquinho mais para frente. Mas isso também é uma outra história. Aqui está Paulo, junto com Barnabé e junto com Marcos, o mesmo evangelista que a gente encontra no Novo Testamento, né? o Marcos evangelista. Eles estão curando, eles estão doando energias, e eles falam de Jesus. O Paulo ficou um tempo sem muita condição de falar, ele parece que perdeu aquele dom que tinha, né? Mas nesse momento da história, ele já está voltando a falar bem e, claro, agora falando de Jesus, conclamando as pessoas a entenderem aquele ensinamento e a vivenciarem aquele ensinamento, que é o que ele, Paulo, está fazendo. Né? A partir daquele momento, ele tem alguns benefícios, inclusive, no livro a gente vai ver que o governador daquele lugar em que ele está os convida. E esse governador, que se chama Sérgio Paulo, é exatamente o nome que ele adota, no caso Paulo, para continuar a sua jornada. E esse governador, Sérgio Paulo, é quem primeiro implanta uma igreja dos ensinamentos que vão atender aqueles seguidores de Jesus. Mas, seguindo, vamos bem lá no finzinho do livro contar uma coisa muito interessante, uma coisa que normalmente faz muito bem às mulheres. O Paulo desencarnou já depois de muito tempo e muito sofrido. Ele viajava muito. E como ele viajava? A pé, às vezes num burrico, às vezes num camelo, mas sempre, às vezes de navio, porque às vezes as viagens eram longas, né? Mas sempre com muita dificuldade. Ia de um canto para o outro. Ele não parava. Em algum momento parava em algum lugar onde ele trabalhava, porque era tecelão, né? Mas sempre falando de Jesus. Sempre, sempre. E o intuito dele era levar a maior população possível esses ensinamentos. Tanto é que, um pouquinho antes disso, numa noite ele sonha. E ele está preocupado porque ele não pode estar em todos os lugares. Tem um monte de lugar que já tem igrejas formadas, né? E ele pensa, e agora? Eu não posso ir em todos os lugares. E nesse sonho, o próprio Jesus fala com ele, para que ele escrevesse, usasse das cartas para se comunicar. Então, quando alguém precisava de alguma coisa, mandava a notícia e ele, através das cartas, mandava aquilo, falava aquilo que ele achava que tinha que ser feito. E por isso nós vamos ver no Evangelho as cartas de Paulo, né? Aos Coríntios, aos Romanos, né? Aos Tessalonicenses. Então ele ia escrevendo. E isso foi uma intuição, uma inspiração direta do Mestre Jesus, que disse a ele que Estevão ia estar do lado dele diretamente. Mas nesta imagem que nós estamos vendo, o Paulo já está desencarnado. Ele foi a Roma, que ele queria muito, ficou preso lá em Roma mais de 2 anos, e depois conversou com o imperador Nero, e o Nero acaba libertando. Só que o Nero era muito esperto. Ele libertou o Paulo para que os guardas deles pudessem segui-lo, porque ele estava numa época em que ele queria arrebanhar muitos, mas muitos mesmo, seguidores de Jesus, cristãos, nessa época já eram assim chamados, para as festividades lá do circo. E como ele, Nero, tinha posto fogo em Roma
para melhorar uns 4 bairros, e aquele fogo saiu do controle dele, e dos 14 bairros que tinham em Roma, 10 pegaram fogo. Então incendiou mais da metade da cidade. E o povo estava desesperado. Alguém sugeriu que isso era coisa de cristão. O Nero aproveitou o gancho e disse, então, que morram os cristãos, que a gente mande os cristãos para as feras. E ele queria então arrebanhar cristãos. Ele liberta e, de fato, ele consegue mais alguns, prende de novo o Paulo, e depois, no dia seguinte da morte no circo, daquela primeira mortandade, onde os leões foram soltos, né? Que a gente tem também algumas informações em outras obras, como por exemplo no livro Há 2000 Anos, de Mano, a gente fica sabendo que no dia seguinte o Paulo é levado por alguns guardas com a ordem de matá-lo, né? E um dos guardas vão decapitá-lo. Um dos guardas que está com a espada na mão, está até tremendo, não sabe, está com medo, né? E o próprio Paulo olha para o guarda e diz, faça obedeça aquilo que você tem que ser feito, né? E se põe à frente do guarda para que ele tomasse a decisão. E aí, nessa hora, ele lança a espada e corta a garganta de Paulo. O Paulo nem entende direito o que acontece, mas já acorda do lado de lá, cego de novo, né? Achando que nem tinha acontecido nada, que ele estava meio perturbado. E nisso ele ouve alguém do lado dele, e esse alguém chega e ele fala, quem está aí? E de novo ele ouve a resposta, é Ananias. Ananias veio recebê-lo, junto com um amigo muito querido, Gamaliel, que também era doutor da lei, mas que também tinha se transformado em cristão. E os dois perguntam a ele o que ele quer. E ele diz, eu quero ir a Jerusalém. E lá vão eles a Jerusalém. E a gente está vendo aqui muita gente acompanhando, muitos seguidores de Paulo, né? Muita gente que tinha um carinho muito grande, espíritos que tinham um carinho muito grande. E quando chega a Jerusalém, de novo uma luz forte ele começa a enxergar e vê os 3 queridos, né? Jesus no meio, Estevão de um lado e Abigail, a sua amada, do outro. E ele pede de novo desculpas a Estevão, que claro, diz para ele, não tenho nada que te perdoar, porque você não me feriu. Na verdade o processo foi meio que natural, né? Aquilo tudo tinha que acontecer daquela forma que aconteceu. Mas qual é a novidade mesmo que eu falei que as mulheres gostam? É que o Paulo desencarnou muito sofrido, envelhecido, todo alquebrado, né? E quando ele acorda, sai daquele torpor, né? Que ele de novo encontra a luz, que o Ananias volta a dar a visão, ele está remoçado, como se fosse uma operação plástica, né? Dos seus 70 e tantos anos, ele ressurge com seus 30 anos, bonito, né? Forte, saudável. E Emmanuel nos conta que isto se deve ao trabalho constante no bem. Anotaram? Tem caderninho aí? Trabalho constante no bem faz com que a gente desencarne e saia do corpo físico remoçado. Oh, que coisa boa, né? A gente sai daqui com 80, chega lá com 20, não é para qualquer um, né? Tem uma historinha do irmão X que conta isso, uma senhorinha com mais de 80 anos, e quando ela está do lado de lá, ela volta aos seus 20 e poucos anos, porque foi uma trabalhadora constante do bem. Essa palavrinha constante é que pega, né? E a nossa renovação?
A gente está esperando o quê? Né? Na verdade, a pergunta é essa: o que nós estamos esperando para nos renovarmos? Eu pus aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é o aniversariante da noite, né? A 919, que diz assim: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à tentação? E a resposta vem de um espírito que é Santo Agostinho, e ele diz assim: conhece-te a ti mesmo. Ele conta assim, esse lema já é um lema conhecido lá da antiga Grécia, estava lá nos pórticos, né? Sócrates já falava disso. Conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente se conhece? Através de um exame que a gente faça dentro de nós, das coisas que nós fazemos. E nessa pergunta, o Santo Agostinho fala um pouquinho dele, de como ele fazia quando estava encarnado. E que ele então tinha uma mania, vamos dizer assim, de todo dia, no finalzinho da tarde, fazer um retrospecto. O que eu fiz de manhã e o que eu fui fazendo, todos os acontecimentos. E nesses acontecimentos ele ia pensando: o que eu fiz que poderia não fazer mais? No que eu prejudiquei alguém? E o que eu posso fazer para que esse processo que eu tenha prejudicado seja melhorado? O que eu fiz de bom e o que eu posso fazer melhor ainda? E nesse exame ele ia dormir tranquilo, porque ele via tudo o que tinha acontecido e se comprometia, se tivesse alguma coisa errada, a melhorar no dia seguinte. E é exatamente essa a proposta nossa: fazer esse conhece-te a ti mesmo, para que nós também possamos entender nesse processo que é natural que a gente erre, mas também é muito importante que a gente assuma os nossos erros. E em assumindo os nossos erros, assumir também um processo para melhorar, para ajudar aquele que eventualmente nós prejudicamos. Ou, se não diretamente pudermos fazer isso àquela pessoa prejudicada, que a gente possa ajudar através de outras pessoas, indiretamente. E assim estaremos trabalhando no bem constantemente. Porque não é lá fora só que eu preciso trabalhar para Jesus. É em todos os minutos da minha vida, dentro da minha casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, na rua, no mercado, aonde eu estiver, eu tenho que estar sempre ligado que o trabalho do bem deve ser incessante e que eu tenho que me